nova religião. Olá, Mariana, espero que você leia a minha história e que quando ela chegar até você, espero que você esteja bem. Este relato não aconteceu diretamente comigo, mas com o meu avô, o João, e foi ele mesmo quem me contou. Ele me contou isso muitas vezes e ele sempre ficava um pouco assustado. Ele tinha uma expressão que parecia atravessar ali o tempo quando me contava. Vou contá-lo do jeito que ele fazia, na primeira pessoa, como se ele ainda estivesse aqui contando, porque acho que assim o relato vai fazer mais sentido para vocês. Então segue o relato abaixo. Então a partir de agora vai ser como se o avô dela estivesse contando. Então vamos lá. Essa história aconteceu comigo em 1983, numa cidadezinha do interior, onde eu vivi praticamente a vida toda. Uma daquelas cidades pequenas, onde todo mundo se conhece, onde o sino da igreja ainda anuncia a hora e às vezes a morte das pessoas, onde a fé era o único alento para muitos. Tudo começou quando o nosso querido padre faleceu de uma forma inesperada. E com a morte dele, a igreja local foi fechada, porque não tinham padres para enviar para nosso local. Porque, segundo a igreja, não tinham padres para serem enviados naquele momento. Ficamos sem local de oração e sem orientação espiritual. Todo mundo ficava sem chão. Era como se o coração da cidade tivesse parado de bater. As pessoas estavam tristes e abatidas, e eu não era diferente, apesar de ser jovem na época. Aquela igreja era parte da minha rotina, da minha vida. Em cidades pequenas do interior, é lei ir na missa aos domingos, quartas e sábados. Porque tá sábados-feiras, deve ser quartas-feiras e sábados. Essa era a rotina. E todo mundo, que morava ali na cidade, a única igreja que tinha era essa. Então, era o ponto de encontro de todo mundo. E foi então que, passado alguns meses, sem aviso prévio, a igreja foi pintada de preto e reaberta. Não por padres, como conhecíamos, mas por uma nova congregação. Vieram de fora dizendo representar uma renovação, uma doutrina mais antiga que a da igreja, assim que eles chamavam. Na hora ninguém desconfiou. A vontade de ter novamente um local sagrado era maior do que qualquer suspeita ali no momento. E assim todos foram à primeira missa, inclusive eu. Eu lembro como se fosse ontem. Naquela igreja, quando eu entrei cheio de esperança, Sentei-me nos primeiros bancos, como sempre fiz, fechei os olhos e respirei fundo. Mas naquele instante, com aquele simples gesto, eu percebi que havia algo errado. O cheiro era diferente do incenso que geralmente era usado. Tinha também cheiro de vela queimada, que é normal, mas era um cheiro forte que grudava no nariz. O lugar antes acolhedor estava frio, quase hostil. Era a mesma igreja, mas parecia que alguma coisa dentro dela tinha mudado. Não tinha mais as imagens que conhecíamos, nem cruz. Resolvi tentar ignorar e me concentrar na oração. E quando o novo padre apareceu, eu achei muito estranho. Ele usava uma túnica preta, com detalhes carmesim. Nada parecidos com os paramentos católicos. Era bem diferente. E mais, a túnica tinha símbolos estranhos, como serpentes entrelaçadas e olhos pintados no tecido. Eu nunca tinha visto nada parecido. Tentei me convencer de que poderia ser alguma vertente desconhecida ali da igreja, algo que não era ali regional da nossa região, mas aquilo me incomodou profundamente. Como disse, a nossa cidade era do interior e a única igreja que tinha era católica,
Então, quando apareceu esse padre aí todo diferente, bom, nós achávamos que ele era padre. Não ligamos, achamos que era só uma religião que não conhecíamos. O padre não deu nem boas-vindas, simplesmente levantou a mão numa posição estranha. Em vez de ser para cima, como se fosse rezar, mas com as palmas viradas para baixo. Tipo, em vez dele fazer assim, ele virou ela assim para baixo. Como que é assim? Acho que é assim, né? Para baixo, em vez de ficar assim, virou ela para baixo. Como pressionando algo invisível sobre o altar. Então começou a murmurar ali uma oração. Foram cerca de 2 minutos desse murmúrio, que não entendíamos nada, mas quando ele finalmente levantou a voz, foi que o medo tomou conta de todo mundo na igreja, inclusive de mim. Ele falava uma língua que ninguém entendia, não era latim, pois na época eu conhecia bem o latim da missa. Aquilo era outra coisa, uma língua gutural, seca, cheia de sons cortantes. Enquanto ele falava, o ambiente ficou cada vez mais frio. Alguns paroquianos começaram a se remexer nos bancos inquietos, incomodados, e falando baixinho entre eles, se perguntando o que era aquilo. Eles estavam assustados, e não era para menos. Eu podia ver o medo crescendo ao meu redor, embora ninguém dissesse nada em voz alta. Foi então que começaram ali os sussurros também. No começo eu achei que era coisa da minha cabeça, mas logo percebi que muitas pessoas estavam ouvindo. Os olhos das pessoas se arregalavam. Algumas começaram a se levantar. Os sussurros vinham de todos os lados, como vozes dentro da mente. Diziam coisas que eu não me atrevo a repetir. Vozes que não tinham assim um tom humano. Eu me levantei também, mas antes que eu pudesse sair, eu vi uma sombra passando rente aos bancos. E essa sombra vinha na minha direção. Quando eu virei o rosto para ver melhor, eu percebi que ela não tinha ali uma forma humana. Era como se fosse uma fumaça espessa, escura e ainda assim consistente. E parecia ter um formato de um demônio. Ela se aproximou e me encarou, e naquele momento eu saí correndo, sem olhar para trás. Quase derrubei um senhor na porta de saída. Era o puro instinto de sobrevivência ali na hora. Sobrevivência do desconhecido. Lá fora, já no frio da noite, eu percebi que eu não era o único. Vários moradores estavam do lado de fora da igreja, pálidos, com expressões de pavor, perguntando uns aos outros: "Você viu aquilo? Que língua era aquela? O que está acontecendo aqui? E aquela sombra em forma de demônio?" Mas ninguém sabia responder. Só sabíamos que algo terrível estava errado e tinha acabado de acontecer ali na nossa igreja. Nos dias seguintes começaram a surgir rumores e veio logo a confirmação. A congregação tinha assumido a igreja e não era católica nem cristã. Era um grupo ocultista, liderado por um homem que se intitulava de sacerdote do conhecimento primordial. Descobrimos que eles vinham realizando rituais secretos nas madrugadas, sacrifícios, e que aquela primeira missa tinha sido, na verdade, o início de uma cerimônia macabra, onde escolheram algumas vítimas. E sim, teve várias pessoas que desapareceram da cidade. As autoridades interviram, mas nada do que aconteceu lá foi realmente registrado oficialmente. A igreja foi fechada novamente e, até onde eu sei, nunca mais foi reaberta, pois eu me mudei de lá já faz muitos anos. Mas naquela noite, aquela sombra, aquela língua estranha e os símbolos, tudo isso ficou marcado na minha mente até hoje. E o que era aquilo, que tipo de fé era aquela, que entidades eles estavam tentando cultuar ou invocar naquele templo,
que um dia foi sagrado pra gente. Eu não sei, mas sei que desde aquela noite eu nunca mais entrei numa igreja sem sentir medo e sem lembrar disso. Essa história, como eu disse, Mariana, aconteceu com o meu avô. E ele contava isso com muito respeito e assustado às vezes. Muito obrigada por me permitir compartilhar essa história com você. Sou fã do seu canal, espero que você nunca pare de fazer esse trabalho incrível. Um forte abraço e um beijo também. Termina aqui um beijo, um abraço aí pra você, muito obrigada. Eu não sei se seria uma seita. Não, acho que... Não, pode ser sim uma seita. Mas eu acho que tem... Porque tem tantas vertentes de religião, gente. Apesar que aqui fala de sacrifícios, né, e tudo. Mas eu acho que poderia ser sim. Mas assim, tem tantas vertentes que a gente nem conhece. Eu, por exemplo, eu tô conhecendo muitas vertentes agora com vocês aqui. Principalmente através dos relatos, né? Então, assim, porque eu acho que, por exemplo, a Igreja Católica, eu acho que ela não é passada, assim, como eu posso dizer, tipo, pra outra religião, né, assim, de uma hora pra outra. Por exemplo, a Igreja Evangélica também, acho que da Igreja Evangélica pode até ser passada pra... não deu certo, aí venderam. Aí pode ser até passada pra frente. Mas a Igreja Católica eu acho que fica um pouco mais difícil. Então, assim, é bem estranho.